Paz do Senhor, queridos. Amém? Motivo de grande alegria estar aqui, né? Esse domingo, Dia das Crianças. Que Deus possa falar grandemente ao coração dos irmãos. Queria pedir que os irmãos ficassem de pé e abrissem suas Bíblias no livro do profeta Ageu. Livro do profeta Ageu, capítulo 1. No segundo ano do rei Dário, no sexto mês do primeiro dia do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo: Assim fala o Senhor dos exércitos a este povo. Diz: não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: acaso é tempo de habitardes vós em casas apaineladas, enquanto esta casa permanece em ruínas? Ora, pois, assim diz o Senhor dos exércitos: considerai o vosso passado. Tendes semeado muito e recolhido pouco. Comeis, mas não chega a fartar-vos. Bebeis, mas não dá para saciar-vos. Vestis-vos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe-o para pô-lo num saquetel furado. Assim diz o Senhor dos exércitos: considerai o vosso passado. Subi ao monte, trazei madeira e edificai a casa. Dela me agradarei, e serei glorificado, diz o Senhor. O Senhor falou muito comigo em relação a essa palavra. Eu nunca tinha lido o livro do profeta Ageu. Foi uma experiência muito boa ter lido o livro do profeta Ageu, até mesmo porque eu descobri quem era Ageu. Ageu foi um profeta que viveu num tempo em que o povo de Israel estava voltando do cativeiro da Babilônia, e quando eles voltaram da Babilônia, Jerusalém estava tudo quebrado, não tinha nada, só tinha entulho. Então, Ageu ele veio para reanimar o povo para a reconstrução do templo. O povo estava muito desanimado. A palavra do Senhor, no capítulo 2, diz assim: assim fala o Senhor dos exércitos, esse povo diz: não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Versículo 3: veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: acaso é tempo de habitardes em vossas casas apaineladas, enquanto esta casa permanece em ruínas? Meus queridos, Deus ele falou comigo uma coisa muito interessante em relação a isso, que a prioridade do povo naquela época era cuidar daquilo que fazia bem para ela mesma. Aquilo que o povo achava que era bom para eles, eles faziam. O resto, deixa para depois. Ainda não é a hora. Só que hoje nós vivemos um tempo em que, se a gente não der prioridade ao reino de Deus, a gente cai. A palavra de Deus diz: aquele que está de pé, cuidado para que não caia. E Deus ele nos chama a atenção nessa noite. O que tem sido a sua prioridade? O que de fato você tem colocado como o primeiro lugar na sua vida? Será que é Deus? Deus tem sido o primeiro lugar na sua vida? Ou o Facebook tem sido o primeiro lugar? Você acorda, a primeira coisa que você faz, WhatsApp. Ver se alguém deixou mensagem. Ver se tem alguma notificação no Facebook. Qual tem sido a sua prioridade, meu querido? Será que de fato a gente ama a Deus? Difícil de ouvir um glória, um amém. É verdade, eu também não dei não. Também quando eu li isso aqui eu falei: meu Deus, Deus ele falou comigo primeiro. Deus ele primeiro ele fala comigo para depois falar com a igreja. E quando Deus ele falou exatamente isso comigo, sobre amar a Deus, as pessoas não sabem, ou algumas delas não sabem o que era amar a Deus.
Peço que os irmãos abram suas Bíblias no livro de João. João capítulo 14, no versículo 21. João 14, 21. Diz assim a palavra de Deus: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Só a primeira parte. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Não é apenas aquele que diz, eu amo a Deus, e as suas atitudes não mudam. As suas atitudes são as mesmas do velho homem. Então, meu querido, a gente tem que se atentar por que é prioridade na nossa vida. O que tem sido a nossa prioridade? Será que é o reino de Deus? Como eu já falei, será que nós amamos a Deus de verdade? Ou apenas dizemos que nós amamos a Deus e, na verdade, Deus é um desconhecido? Precisamos pensar nisso. Às vezes, Deus ele dá algumas coisas para a gente como responsabilidade. E não damos prioridade ao que Deus ele dá como prioridade, ou como responsabilidade, perdão. O que você tem feito com a responsabilidade que Deus tem dado para você? No texto, a palavra de Deus foi o seguinte: subi ao monte, pegue madeira e reconstruí o templo. Dela me agradarei e serei glorificado. O desejo de Deus era que o povo tivesse como prioridade naquele momento reconstruir o templo. Meus queridos, hoje nós somos o templo do Espírito Santo. Quem é o templo aqui do Espírito Santo? Levanta a mão. Glória a Deus por isso. A cada momento que a gente peca contra Deus, quando a gente atinge o caráter de Deus, a gente destrói o templo de pouco a pouco. De pouquinho em pouquinho a gente vai destruindo o templo. O que tem no templo a gente vai destruindo com nossas atitudes, nossos pensamentos, com o que a gente olha. E Deus, hoje, Ele quer reconstruir o templo. Ele quer que você reconstrua o templo. Com tudo que você é, com tudo que você tem. Que você priorize a reconstrução do templo de Deus. Porque isso é o que Deus quer que a gente faça. A gente precisa reconstruir o templo que está destruído. E detalhe, a gente tem que reconstruir o templo que nós mesmos destruímos. Isso é muito profundo, meu querido. Às vezes a gente age como tolos. A gente destrói o nosso próprio corpo. Que nós escolhemos um dia, eu quero aceitar Jesus, eu quero reconhecer Ele como Senhor e Salvador da minha vida. Mas aí a gente acaba destruindo o templo pouco a pouco. E Deus hoje Ele quer que a gente reconstrua o templo, para que Ele seja morada de fato das nossas vidas. Ao contrário do que as pessoas dizem assim, para a igreja hoje tem jogo do Flamengo, glória a Deus por isso. Hoje tem jogo do Botafogo, misericórdia. Mas aí, vai para a igreja, cara, logo hoje. Que horas eu culto? 5h30, meu Deus. 5h30, está começando o segundo tempo, cara. Não dá. Hoje mesmo, eu estava falando com um amigo meu. Vamos para a igreja hoje, cara? Já fui de manhã. Eu falei, meu Deus, já fui de manhã. O que tem sido prioridade para a sua vida, meu querido? É o reino de Deus? Ou aquilo que você acha que tem que ser prioridade? A palavra de Deus diz que há caminhos que para o homem parecem ser bons, mas o fim deles é um caminho de morte. Precisamos entender que a palavra de Deus diz em Mateus 16, diz em Mateus, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Abra sua Bíblia em Neemias, no capítulo 6, rapidamente. Neemias 6, 2 até o 4.
Neemias 6, versículo 2 diz assim: Sambalate e Gesem mandaram dizer-me: Vem e encontremo-nos nas aldeias do vale de Ono. Porém, inventavam fazer-me mal. Enviei-lhe 3 mensageiros a dizer: Estou fazendo uma obra, de modo que não poderei descer. Por que cessaria a obra enquanto a deixasse para ter convosco? Neemias estava, nesse mesmo período, reconstruindo os muros de Jerusalém. E quando você tem a prioridade, o reino de Deus, pessoas vão se levantar contra você. Primeiras pessoas que vão chegar até você para falar alguma coisa são os seus próprios amigos. Amigos. Vão falar: hoje? Vamos lá, cara. A gente tem a festa. Vamos lá, cara. Que igreja o quê, cara? Tem igreja toda semana. Pô, tem igreja aí que tem culto segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Aí você: não, eu não vou. Minha prioridade é buscar o reino de Deus. Porque o resto, o que eu acho que pode ser bom para mim, é acrescentado depois, cara. Como eu já falei que nós somos o templo do Espírito Santo, quando nós aceitamos Ele como Senhor, o Espírito Santo passa a fazer parte das nossas vidas. Ele mora dentro de nós. Ele mora dentro de nós. Posso ouvir um amém em relação a isso? Jesus, ele mora, o Espírito Santo, ele mora dentro de você, meu querido. Isso é um motivo de grande honra. E a palavra de Deus diz em Tiago 4, 5, capítulo 4, versículo 5: Não sabeis vós que o Espírito Santo tem ciúmes? Aí, você fala: ah, Felipe, mas um dia só? Pô, uma noite só que eu não vou orar, cara, antes de dormir, tô cheio de sono. Pô, só um dia, cara, que eu não vou ler a Bíblia. O Espírito Santo, que habita em vós, tem ciúmes da nossa indisposição de abrir mão de coisas em prol do reino dele. E às vezes nós somos egoístas com isso. Somos egoístas. Só pensamos em nós mesmos. Porque não queremos abrir mão de algumas coisas que vão satisfazer a nossa própria vontade para fazer a vontade de Deus. A palavra de Deus diz que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Se nós amamos a Deus, bom, pelo menos eu penso assim: se eu amo alguém, eu quero fazer o bem para essa pessoa. Eu quero que ela fique feliz comigo. Teve um dia que eu briguei com a minha namorada. Aí eu falei assim: meu Deus, eu não queria ficar triste com ela, eu não queria ficar mal com ela. E eu chamava ela no WhatsApp, ligava para ela, não atendia. Eu ficava: meu Deus do céu, ela não quer mais falar comigo. Aí na mesma hora veio assim a voz do Espírito Santo: eu quero que você me ame assim. Quero que você me ame assim. Porque às vezes a gente peca contra Deus, a gente faz o quê? Se esconde. Igual Adão fez quando pecou contra Deus. Aí vai, procura aqui assim, ó, se esconde. Aí chega Deus e fala assim: Adão. Aí fala assim: oi, Senhor, onde você está? O Espírito que habita em vós tem ciúmes. E Deus, ele quer ter um relacionamento contigo, querido. Deus, ele não quer que a gente peque e se esconda dele, porque ele é um Deus de amor. Ele está disposto a te perdoar. Agora, depende da gente mesmo. O que nós vamos fazer depois daqui é o que vai definir o que nós somos com Deus, se nós amamos ou não, se nós mentimos para Deus. A nossa prioridade, meu querido, tem que ser amar a Deus sobre todas as coisas. Jesus, ele fala na oração sacerdotal, fala assim: ame ao seu Deus de todo o vosso coração.
Ele fala um outro mandamento: ame a seu próximo como a ti mesmo. Todos os mandamentos se resumem a esses: amar ao seu Deus de todo o coração, e depois amar o seu próximo como a ti mesmo. Então, meu querido, procure amar a Deus com tudo que você tem, com tudo que você é, com tudo que você às vezes pensa. A gente peca muito com o que a gente pensa. A gente se afasta de Deus muito por besteira. A gente não vigia no que a gente pensa. No versículo 2 de Ageu, deixa eu voltar lá, uma coisa interessante que Deus ele me chamou a atenção. Assim fala o Senhor dos Exércitos. Só até aí. Assim fala o Senhor. Nessa parte, Deus está falando com o profeta Ageu. Aí ele fala assim: não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Esse povo diz isso. Deus ele é onisciente, onipotente e onipresente. Ele te conhece. Quem falou isso na palavra de Deus não foi o profeta Ageu, foi o próprio Deus, um Deus que te conhece. E uma outra coisa em relação a isso que Deus chamou a atenção foi que o que vai caracterizar quem você é não é o que você apresenta na coletividade. Esse momento aqui, daqui a pouco, vai acabar. Infelizmente, porque está bom demais. Mas isso aqui vai acabar daqui a pouco, daqui a alguns minutos, isso aqui vai acabar. E o que vai caracterizar quem você é, não é o que você está apresentando aqui, e sim, individualmente, quando você chegar lá fora, onde você vai decidir entre pecar ou não pecar, entre você se abster do pecado e se voltar para a santidade. Então, não se prenda a esse momento. Se prenda à sua vida íntima e pessoal com Deus, fora daqui. Porque é muito fácil você chegar aqui e falar assim: eu amo a Deus. Deus, eu te amo. É muito fácil você falar isso aqui, porque todo mundo está falando. Ou até mesmo você falar assim: Deus, eu estou sofrendo, eu preciso da sua ajuda. Aqui é muito fácil. Aqui na frente também é muito fácil. Agora você se chegar em casa, ajoelhar e falar assim: Deus, eu te amo. Deus, eu preciso do Senhor. Como diz essa canção que nós cantamos aqui mais cedo. Eu preciso de Ti, Senhor. Eu preciso de uma ajuda. Eu quero, mas eu não consigo. Preciso de uma mão. Aí o Senhor vai lá: vem, meu querido, levanta. Então a gente precisa entender que a nossa vida com Deus não se resume a um domingo, não se resume a uma quarta-feira. A nossa vida espiritual depende de quem você é individualmente. Nossa vida espiritual depende de quem você é com Deus, não apenas o que você faz aqui dentro da igreja, que é muito bonito. Amém? Jesus ele chega para os fariseus em Mateus 15, no versículo 8, fala assim: vocês me honram com os lábios, mas o seu coração está totalmente longe de mim. Foi o que eu estava acabando de falar aqui agora. Quando a gente está aqui na igreja, junto com nossos irmãos, adorando a Deus, exaltando o seu nome pelo que Ele é, dizendo: Jesus, eu te amo, eu quero o Senhor comigo para sempre, eu não quero pecar. Aí chega lá fora e peca. Por quê? Quando sai da porta, esquece de tudo que falou lá dentro. Tudo mesmo. Foi o que Jesus estava falando. Nós adoramos a Deus com nossos lábios, mas o nosso coração de fato está totalmente longe de Deus. Só que Jesus ele quer ter um relacionamento íntimo contigo, meu querido. Ele não quer só apenas esse momento, num domingo nem numa quarta-feira. Ele quer diariamente. A palavra de Deus: orai sem cessar. Ou seja, Deus ele quer falar contigo.
Quando Deus ele descia lá na virada da tarde, virada do dia, para conversar com Adão, porque ele tinha um relacionamento íntimo com Deus. Adão todo dia conversava com Deus. Aí você me pergunta, Felipe, eu ter um relacionamento íntimo com Deus todos os dias, me isenta de pecar? Não. Pô, Felipe, você está se contradizendo. Vou te mostrar que eu não estou. Adão, ele tinha um relacionamento íntimo com Deus todos os dias. E quando veio a tentação, ele pecou. Com base nisso, eu vou entrar no segundo tópico da minha mensagem. Só deixando claro, o primeiro tópico foi as prioridades. O segundo tópico é escolha. Quando a tentação ela vem sobre a sua vida, quem decide se você vai pecar ou não pecar, não sou eu. Não é o irmão do seu lado. Não é Deus que vai escolher por você se você vai pecar ou não. Porque Deus, ele criou o Jardim do Éden, criou tudo que existe hoje no mundo. Tudo quem criou foi Deus. E Adão estava lá. Todo dia tinha um relacionamento com Deus. E quando veio a tentação, ele pecou. Mas hoje você tem uma escolha. Assim como Adão também teve. Claro que o diabo às vezes cega o nosso entendimento e que a gente não consegue ver nenhum palmo na nossa frente. Mas quem vai decidir entre pecar ou não pecar é você mesmo. Ninguém pode fazer isso por você, só você. Deus todo dia, Ele vai colocar na sua vida, e Ele coloca uma analogia, vamos dizer assim, a árvore do conhecimento do bem e do mal. E lá ele tem um fruto. Deus ele fala assim, ó, não coma, porque certamente você vai morrer. Aí o diabo chega, não morrer nada, cara, isso é papo furado. Fala assim, cara, não vai para aquela festa, cara, você vai pecar, você vai se afastar de Deus. Aí chega o teu amigo e fala assim, ih, cara, que pecar o quê? Isso é papo furado. Só que você vê vários exemplos na Bíblia. Quando a mulher de Jó chega para ele e fala assim, amaldiçoa teu Deus e morre. Aí ele fala, não vou amaldiçoar meu Deus. Quando Jesus estava lá no deserto, no jejum, 40 dias e 40 noites, o diabo estava lá. O diabo estava lá falando com o próprio Deus. O diabo estava lá falando, cara, pega essa pedra aí, transforma e come, cara. Vai ficar passando fome aí à toa? Você quer provar para quem que você consegue? Vai, cara, come. Eu falo assim, nem só de pão viverá um homem não, cara. Você está muito enganado. Mas eu vou viver debaixo de toda a palavra que o meu Deus diz para mim. Quem vai decidir entre pecar ou não pecar é você mesmo. A palavra de Deus diz que a única coisa que faz a separação entre Deus e o homem é o pecado. E eu sinto na pele, quando eu peco contra Deus, o quão distante eu fico. Questão de segundos, assim. Caraca, tão distante de Deus. Deus, ele te chama para um relacionamento. Não de momentos, mas um relacionamento. Como já falei, que nós somos a habitação do Espírito Santo, nós pecamos e destruímos o templo. E Deus ele falou comigo em relação ao texto de Ageu. Quando Deus ele fala para o povo, subi ao monte, pegue madeira e reconstrua o templo, porque dela me agradarei e serei glorificado. Deus ele dá uma ordem, vai e faz. Só que ele não te obriga. Como assim, filho? Ele me dá uma ordem, mas não me obriga. Simples. Um Deus que te deu livre-arbítrio.
Da mesma forma que Deus falou com Adão, não coma dessa árvore, da mesma forma Ele fala para você hoje: reconstrua o templo que você destruiu, porque dela me agradarei e serei glorificado. Aleluia! Serei glorificado através da sua vida. Deus, Ele quer um relacionamento contigo, e você vai escolher entre reedificar o templo ou continuar destruindo. Quem vai decidir isso não sou eu, é você. O que você tem feito com o templo de Deus? O que você tem feito com a habitação do Espírito Santo? Não useis membros do seu corpo como instrumento de pecado, assim diz Paulo. Não use, mas façais tudo para a glória de Deus. Faça tudo que você viver, você pensa, você fala, você age, faça tudo para a honra e glória de Deus. Priorize o reino e escolha obedecer. Glória a Deus. Aleluia. Permaneçam firmes e constantes no amor de Deus. Uma coisa que Deus, Ele falou muito comigo: Felipe, é muito fácil você chegar, Senhor, me perdoa. Deus vai lá, perdoa. Aí passa um dia, você peca na mesma coisa. Aí você vai lá, Senhor, perdoa. Deus vai lá e perdoa. A palavra do Senhor para a sua vida é: permaneça firme e constante. Seja íntegro, meu querido. Assim como Jó era. Jó era um homem íntegro, reto, temente a Deus. E ele se desviava do mal. Ou seja, Jó escolheu não pecar. E Jesus, quando o diabo veio para falar com ele, aparta-te de mim. Sai daqui, não quero falar com você, é muito chato. Meu Deus do céu. Muitas das vezes é necessário a gente perder algumas coisas para ganhar. Felipe, por que você está falando isso? Quando você escolhe priorizar o reino de Deus, você perde amizades. Novamente eu faço isso, amizades. Você às vezes pode perder o emprego. Isso você perde no mundo, mas ganha com Deus. Porque Deus, Ele quer um relacionamento íntimo contigo, meu querido. E Ele fala nesse texto: construa, porque eu vou me agradar e eu vou ser glorificado. E se você ama a Deus, o seu desejo tem que ser agradar a Deus em tudo que você faz. Em tudo que você faz tem que ser adorar e engrandecer o nome do Senhor pelo que Ele é, e não apenas por o que Ele pode te dar, porque se Ele não te der, Ele continua sendo Deus. Somos egoístas muitas das vezes, pensamos apenas em nós. Às vezes dizemos: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino e seja feita a tua vontade. Aí abre parênteses, se tiver de acordo com a minha, fecha parênteses. Aí não é a vontade de Deus, nem sempre. A gente entra em contradição com o que a gente fala. A gente mente muitas das vezes. Queremos fazer a vontade de Deus, mas quando, na primeira oportunidade, a gente esquece de Deus. Primeira oportunidade. A gente não espera nada, cara. Vem a oportunidade, a gente já vai lá. Deus, quem é Deus? Ah, lembrei, perdão, pequei. Verdade, cara. A gente faz isso mesmo. Daniel, no capítulo 1, versículo 8, diz que ele assentou em seu coração não se contaminar com os manjares do rei. Ele decidiu, ele quis. E você pode fazer isso.
Jesus mostrou que é possível. E tantas outras pessoas da Bíblia mesmo, personagens da Bíblia, mostraram que é possível ter uma vida de santidade e de separação do pecado. É necessário a gente abrir mão de algumas coisas. Quando Jesus ele fala assim, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. A gente precisa perder algumas coisas para ganhar. Isso é fato, a gente não pode fugir disso. O reino de Deus é tomada à força, meu querido. Se você não quiser, você não vai tomar o reino de Deus. Se você não quiser, quando Jesus voltar, você vai ficar. Aí você vai botar a culpa em quem? A culpa é do irmãozinho do lado que não me levou para a igreja. A culpa é do grupo de oração que nunca me deu a oportunidade. A gente precisa rever nossos conceitos um pouco de cristãos. Apesar de hoje ser o dia das crianças, acho que não tem mais nenhuma criança. Mas quando Paulo ele chega para os Coríntios e fala assim, eu queria vos falar como espirituais, mas eu não posso. Porque vocês ainda estão tomando alimento líquido, tomando leite ainda. Eu quero falar com vocês, quero dar para vocês alimento sólido, mas às vezes vocês agem como crianças. Irmão não falou comigo, eu não vou olhar não. Ele lá e eu cá. A gente precisa rever nossos conceitos. Jesus ele falou assim, ame ao seu próximo como a ti mesmo. A gente precisa rever nossos conceitos. Uma coisa interessante que Deus ele falou comigo sobre a escolha entre pecar ou não pecar, entre querer fazer a vontade de Deus ou não fazer, é sobre a vida de 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego. E era mais ou menos assim, meu querido. Imagine uma estátua grandona. Aí, uma multidão, muita gente, em pé. Aí, quando tocou a trombeta lá, todo mundo se prostrou. Aí fica 3 caras mal encarados assim mesmo. Aí, rei, tem 3 engraçadinhos lá que não se prostraram. O quê? Como assim? Olha lá. Aí tá os 3 assim mesmo. Tá nem aí com a hora do Brasil. O importante é adorar a Deus. Olha só, vocês vão ter a oportunidade de novo. Eu vou tocar novamente e vocês vão se prostrar. Aí ele chegou e falou assim, rei, na moral, não gasta tanto tempo não, cara, a gente não vai se prostrar. O meu alvo é Cristo. O meu alvo é chegar até o céu. E nem você e nem ninguém vai me obrigar a me prostrar. Você pode fazer o que você quiser. Quer me matar? Para mim é lucro. Me mata aí, cara. Tá tudo tranquilo. Se eu morrer aqui, eu vou para um lugar melhor. Mas eu não vou me prostrar, não. Eu não vou pecar contra o meu Deus. O meu objetivo aqui é agradar a meu Deus. E não há nada que me faça mudar de ideia. Aí, o rei chega lá e fala assim, faz o seguinte, aquece essa fornalha aí. Não, faz melhor, aquece 7 vezes mais. Os caras me estressaram. Aí vai lá, aí bota 3 caras dentro de uma fornalha. Aí quando vê, na moral, eu já me queimei uma vez, cara. É uma dor que eu não quero repetir nunca mais. Imagina você fica com o teu corpo todinho dentro de uma fornalha. Aí eles assim mesmo. Aí chega assim, rei.
Não, calma aí, rapidinho. Conta de novo. Aleluia. Tem alguma coisa de errado. Desliga o gás aí. Aí apaga o fogo. Aí ele sai. Aí, ué, saíram 3? Calma aí, eu não tô cego. Eu contei 4. Glória a Deus. Escolha fazer a vontade de Deus. Às vezes, a gente não está preparado para fazer a vontade de Deus. As pessoas falam assim: pô, Felipe, nunca fiz. Nunca dei aula para as crianças. Nunca cantei, cara. Nunca fiz um desenho. Quem te capacita é aquele que te chama, meu querido. A palavra de Deus, Jesus ele fala assim: ó, vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Jesus ele não falou assim, ó, vinde a mim aqueles que descansaram a noite toda, aqueles que malham na academia da Rua 1, que hoje tem um trabalho para eles bom. Não. Jesus ele veio para os doentes. Se você não se sente preparado hoje para fazer a vontade, para fazer a obra de Deus, a palavra do Senhor para a sua vida hoje é: venha como estás. Vou dar um exemplo bem prático disso. Abra a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 15. Capítulo 15, versículo 18 a 24. Vou ler rapidamente. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Ele direi: Pai, pequei contra os céus e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos seus trabalhadores. E levantando-se, foi para o seu pai. Via ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado seu filho. O pai, porém, disse aos teus servos: Trazei depressa a roupa nova, vestiu, põe-lhe um anel no dedo, a sandália nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado. Comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, o que estava perdido e foi achado. O filho pródigo, uma parábola muito linda, é uma analogia ao reino de Deus. Como funciona o relacionamento entre Deus e o seu filho. Às vezes a gente chega assim e fala assim: Deus, eu escolhi sair daqui da tua casa, vou curtir um pouquinho da balada, porque tem uma menina lá que quer namorar comigo. Pô, tô solteiro já há 15 anos. Dá não, oportunidade não posso deixar passar não. Aí vai. Aí Deus fala assim: fazer o quê? Vai lá. Posso fazer nada? Você vai querer? Você não quer ir? Você não quer? Então vai. Aí o filho pródigo se encontra numa situação, num lamaçal do pecado, desejando comer as bolotas dos porcos, cara. Coisa horrível, meu Deus. Quem não gosta de comer uma comida boa aqui? Ninguém? Aleluia. Ah, eu gosto. Tudo bem. Aí ele fala assim: não, calma aí. Os servos do meu pai estão comendo melhor do que eu. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Decisão. Escolha. A prioridade na sua vida é relacionado a uma escolha. E a escolha a uma atitude. Você não pode apenas decidir: eu quero isso. Se você não lutar por isso, você não vai ter.
É a mesma coisa eu falar assim, eu vou comprar uma Hilux para mim, comprar um Sportage para mim. Aí eu fico sentado, desempregado, jogando no Xbox. Os dias passam, eu falo assim, pô Deus, cadê meu Sportage? A gente tem que ter atitude, querido. A gente tem que ir e buscar aquilo que a gente quer. Como eu já falei aqui e vou repetir, o reino de Deus, ele é tomado à força. Se você não for e fazer a vontade de Deus, ninguém vai por você não. Ou se for, não vai te dar a benção não, porque a benção é dele. Meu querido, já estou terminando. A escolha é sua, reedificar ou destruir o templo. Nesse texto de Ageu, ele profetizou na vida de duas pessoas. E essas pessoas decidiram reconstruir o templo. Em Esdras, no capítulo 4, fala que algumas pessoas impediram ou tentaram impedir que essas pessoas reconstruíssem o templo. Inventaram calúnias sobre essas pessoas. E a obra do Senhor ficou parada por um tempo. Eu estava lendo algumas informações sobre essa reconstrução do templo. Levou 19 anos para reconstruir o templo. 19 anos para você construir a casa de Deus novamente. Hoje, Deus ele te dá a oportunidade de você recomeçar novamente. Você destruiu o templo com as suas atitudes, com os seus pensamentos. Deus ele te dá a oportunidade hoje de você reconstruir aquilo que está destruído. A escolha é sua. Deus ele te ama e ele quer ter um relacionamento contigo. Jesus, quando ele estava fazendo uma oração, Deus ele falou assim: Pai, que eles estejam aonde eu estou. O grande desejo de Jesus é que nós estejamos aonde ele está, para vermos a sua glória. Só que sem santidade ninguém verá a Deus. Para isso é necessário reconstruir o templo. E quem vai decidir quem você vai reconstruir ou continuar destruindo é você mesmo. Como eu já cansei de falar aqui. Você que vai decidir reconstruir ou destruir. Porque amar a Deus é uma escolha. A palavra de Deus diz assim, ó: vocês me amam porque eu te amei primeiro. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho único para morrer no seu lugar. Aí a gente despreza o sacrifício de Jesus. A gente esquece muitas das vezes que o que Deus fez por nós, você não faria por ninguém. Você não entregaria o seu único filho para morrer por alguém que já está nem aí para você. Mas Deus, mesmo sendo o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o Deus onisciente que sabia de todas as coisas, sabendo que você um dia poderia se afastar dos caminhos dele, por interesses próprios, ignorando o que ele fez, ele não desistiu, e ele não desiste de você. Esse é um momento de reflexão, meu querido. O que você tem feito com a sua vida? O que você tem feito com a sua vida? Para terminar, abra novamente em Ageu, no capítulo 2. Capítulo 2, versículo 8. Diz assim: minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. A glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar darei paz, diz o Senhor dos Exércitos. Tá, Felipe, o que você quer dizer com isso? Vou explicar. Se você rever suas prioridades,
e de fato escolher amar a Deus de verdade, não apenas com lábios, como os fariseus faziam e como muitas pessoas hoje fazem. Se você de fato escolher amar a Deus com todo o seu coração, com tudo que você tem, a palavra de Deus para a sua vida hoje é que você não vai ser o mesmo. E uma outra coisa, Felipe, acho que eu não estou preparado ainda para aceitar Jesus novamente. Eu acho que eu não estou preparado para voltar para o reino de Deus, para a casa de Deus. Não estou preparado. Deus, Ele fala: minha é a prata, meu é o ouro, meu é o tempo. Quem faz a mudança não é você, sou eu. Assim diz o Senhor. Quem vai mudar a sua vida sou eu. Venha como estás. O resto é o que faço. Apenas tenha uma atitude. Senhor, eu quero mudar de vida. Eu quero parar de viver esse cristianismo sem Cristo. Cansado de falar que eu sou cristocêntrico, quando na verdade eu não sou. Porque Cristo não está no centro da minha vida. Eu priorizo outras coisas. A gente precisa parar de viver uma vida falsa diante de Deus. Ainda mais um Deus que conhece a gente por dentro. Hoje o Michel falou um texto, Salmos 139. Senhor, Tu me sondas e me conheces. Sabe o meu levantar, sabe o meu deitar. Conhece todos os meus caminhos. Ainda que a palavra nem tenha chegado na minha boca, o Senhor já sabe o que eu vou falar. Feche os olhos nessa noite. Deus, Ele quer mudar a sua vida, meu querido.